Luneta Sonora na área e iniciamos aqui o episódio de número 250, que tem um significado especial, né? E antes disso, essa é a quinta ou sexta vez que eu tô tentando começar o episódio. Às vezes o nervosismo, a ansiedade, sempre ela. Nunca deixam que eu comece de primeira. É aquilo que dizem, né? O momento mais delicado de um voo de avião, ou é quando ele decola e é quando ele pousa. Só que nesse caso aqui, se eu conseguir decolar, eu vou fazer um voo tranquilo e pousar tranquilo. Então aqui o momento mais delicado para gravar o podcast é quando ele começa, é quando eu dou play. E se eu conseguir desenrolar, eu já terei produzido ou feito a maior parte de toda o que eu posso dizer, né? De todo o processo, de todo o vídeo, porque é só uma tomada. E é assim que eu formulei o podcast. Então, bora lá, né? O episódio de hoje é sobre a inspiração que fica. E como eu disse, chegar ao episódio de número 250 tem um significado especial. Não apenas pelo número, mas porque ele representa centenas de conversas, 2 centenas e meia, né? Centenas de conversas sobre criatividade, comunicação, cidade, arte e construção de ideias. E talvez não exista momento melhor para falar sobre algo que alimenta tudo isso, a inspiração. Existe uma frase muito repetida de que nada se cria, tudo se copia. Eu prefiro pensar diferente. Nada se cria no vazio. Toda criação nasce de referências, de experiências, de observação, de repertório. E é justamente aí que entra uma das ferramentas mais importantes para quem trabalha com criação visual. Consumir conteúdo que inspira. Hoje passamos horas nas redes sociais. Rolamos a tela quase automaticamente. Assistimos vídeos, vemos imagens, lemos frases. Mas vale uma pergunta. Quanto desse tempo realmente nos acrescenta alguma coisa? A inspiração, ela não está. Deixa eu pegar aqui que fechou a janela, pronto. Agora sim. A inspiração não está apenas nas grandes obras de arte ou nos projetos premiados. Ela está também em uma composição tipográfica, em uma fotografia de rua, em uma paleta de cores, na identidade visual de uma marca, na organização de uma página, em uma ilustração simples, em uma ideia que alguém resolveu compartilhar. Quando começamos a consumir conteúdo com intenção, a experiência muda completamente. A rede social ela deixa de ser apenas entretenimento. Ela passa a ser pesquisa, passa a ser biblioteca, passa a ser laboratório. E isso transforma a maneira como criamos. Porque inspiração não significa copiar, significa ampliar repertório. É observar soluções, entender linguagens, descobrir tendências, perceber o que funciona, questionar o que não funciona. Criar conexões entre referências diferentes. Talvez o maior patrimônio de um criador não seja o computador, nem a câmera, nem o software. Talvez seja justamente o repertório que ele constrói todos os dias. Quanto mais referências conscientes acumulamos, maior passa a ser a nossa capacidade de criar algo verdadeiramente autoral. E existe outro detalhe importante. Consumir conteúdo inspirador também é uma forma de valorizar o próprio tempo. Afinal, tempo é um recurso limitado. Se vamos dedicar algumas horas por semana às redes sociais, por que não transformar parte desse tempo em aprendizado? Por que não seguir pessoas que ensinam, projetos que experimentam, artistas que desafiam o olhar, designers que apresentam novas soluções, fotógrafos que mostram outras perspectivas? Isso não elimina o entretenimento, mas cria equilíbrio, porque descansar também faz parte do processo criativo, só que aprender também. Chegar ao episódio 250 reforça uma ideia que acompanha toda a revolução criativa. Criatividade ela não nasce por acaso, ela é construída todos os dias. Em cada leitura, em cada imagem salva, em cada detalhe observado, em cada referência que desperta uma nova possibilidade. No fim das contas,
talvez a maior inspiração não seja aquilo que encontramos, mas aquilo que decidimos procurar. Porque quem aprende a olhar melhor, também aprende a criar melhor. E talvez seja essa uma das habilidades mais importantes para qualquer pessoa que queira transformar ideias em imagens, mensagens e experiências. E é isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje. Vocês já sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida. Nos sites, no YouTube e no Spotify você está vendo essa imagem. Você está me vendo, lógico. E nas demais plataformas você só ouve. Nas redes sociais, @Josivandro vai lá. E no X e no Tumblr, @Josivandro. E é isso, esse foi o episódio de hoje. Esse papo rápido sobre como construir inspiração, como consumir inspiração, como de certa forma você pode aproveitar o tempo para se inspirar e ver coisas que foram criadas justamente, talvez não diga para inspirar, mas que são frutos de inspiração que aquelas pessoas que criaram de certa forma tiveram, e isso é muito importante nesse ambiente de criatividade, ok? Então é isso, assim foi o Luneta Sonora de hoje. A gente se encontra por aí. Até lá. E não desanime.